Folha de Rosto, Eva Funari. Na literatura infantil brasileira, a gente tem muitos personagens desajustados, esquisitos, malucos, mandões, invejosos. Por quê? Eu acho que a literatura infantil, né, em especial, ela é, de certa maneira, um espaço onde a gente reproduz as nossas questões, a nossa vida, os nossos conflitos, nossos problemas. Então, acho que esses personagens são, de certa maneira, a gente mesmo, né? O nosso lado B, digamos assim, né? A gente tem, acho que todas as pessoas têm um ideal de perfeição, né? A gente gostaria de ser perfeito, entre aspas. A gente tem no nosso imaginário essa questão. Só que não somos. Então, a gente tem que lidar com isso. Isso causa conflito, sofrimento, causa um desconforto. E a literatura é uma maneira, o cinema, todas as artes, é uma maneira de lidar com isso, de expressar isso, representar, né? Será que às vezes pode ser também um jeito de mostrar comportamento errado? Será que alguma vez tem função didática ou não? E tem de tudo, né? Existem os livros didáticos que aliás, muita coisa no começo da literatura era assim, né? Ele tinha essa função didática de orientar mesmo, né? E é uma questão polêmica, né? Fazer um trabalho que tem uma função didática, porque ele pode ser mais superficial, tipo um conselho, como que você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Ou pode ser uma questão mais profunda, que passa por conteúdos simbólicos, né? Diz assim, entre aspas, o mal não compensa, né? A literatura infantil lida com tudo isso, né? E tem mesmo uma questão de, não sei se educativa, que educativa pode ser uma palavra limitada, mas de orientação ética, né? Quais são os princípios que são interessantes, o respeito, uma série de princípios importantes para a vida em sociedade, né? E a criança é um bichinho que nasce meio cru, ela está lá, ela é selvagem e ela vai precisar conter seus próprios instintos, suas pulsões para se adaptar a essa vida da sociedade. Então, ela precisa mesmo de uma orientação. E o livro pode fazer isso de uma forma mais superficial, mais chata, ou mais poética, mais lírica, ou bem-humorada, né? É uma coisa bem interessante, assim. Acho que passa por aí a literatura. Quando você era criança, como que eram os personagens? Quem que era? São diferentes de hoje em dia? Então. Acho que eram diferentes, muitos anos atrás. Na verdade, a gente tinha em casa um livro do Andersen, né? E eram aqueles personagens, e os personagens dos contos de fada. Naquela época a gente não tinha essa oferta que tem hoje, de tantos livros, tantas, né? Não tinha essa variedade que tem hoje, né? Nem televisão, não tinha televizinho, né? A gente de vez em quando assistia alguma coisa na televisão. Mas eram os contos de fada mesmo. E eram bem fortes, assim, porque é todo um universo simbólico, né? Já depurado, porque vem da cultura popular, né? E como que você compara esse tipo de personagem com os personagens atuais? Eu acho que aquilo que antigamente estava nas lendas, nos contos de fada, que continua hoje também, né? Mas isso se expandiu muito, hoje também está no entretenimento, em todo tipo de entretenimento, desde literatura até as séries da televisão, o cinema, está na cultura, né? E simbolicamente aparecem as jornadas do herói, aparecem os heróis, aparecem os seres humanos tentando entender, digerir um novo momento, ou até processar, né? Ou até, digamos assim, ganhar força diante das dificuldades. Então, eu vejo até os games, tudo isso tem um conteúdo forte simbólico, né? Às vezes desvia, né? Hoje em dia a gente tem muito a confusão entre o herói bom e a confusão entre o herói mau,
né? Aparece muito o ladrão como sendo bacana, né? Então, tem uma, digamos assim, uma mudança hoje, um questionamento daquelas regras antigas, que a gente não sabe onde, eu pelo menos não sei onde vai dar, mas uma discussão disso. É muito interessante. Mas os personagens atuais infantis, eles são mais defeituosos que os antigos, que as princesas e príncipes? Talvez, viu? Eu acho que talvez até um pouco menos polarizados, assim, o bem e o mal, né? Digamos assim, antigamente tinha a princesa, o príncipe, ou o herói, perfeito, né? Exatamente de acordo com aquele nosso imaginário que a gente gosta da perfeição, né? E aí joga todos os defeitos no outro polo, então fulano é ruim, é malvado, é feio, né? E, de certa maneira, isso tem um aspecto didático importante para a criança, ela precisa separar, e hoje em dia está mais misturado, quer dizer, a tentativa de chegar, aproximar mais de um polo mais humanizado, de um personagem mais humanizado, quer dizer, ele pode ser bacana, até uma figura do nerd, por exemplo, ele tem um carisma, ele tem um charme e ao mesmo tempo você fala, nossa, que esquisito. Então tem hoje uma mistura. Mas o que eu acho mais interessante nisso tudo é que a realidade, ela é polar, né? Tudo é polar no mundo, né? O computador, sim e não, o bem e o mal, tudo é polar, dia e noite, homem e mulher. E existe gente que tem a ilusão de que a gente pode eliminar um desses polos. A gente não pode eliminar. A realidade, ela é polar e ela é essa convivência de dois polos diferentes. A democracia é isso. Por isso que é tão difícil, acho que os tempos atuais, porque na democracia a gente tem que lidar com o conflito de polos diferentes, né? E a gente não pode dizer assim, não, o mal não existe, ou eu vou eliminar. Existe muito isso hoje, né? Sei lá, em algumas linhas esotéricas que falam, vamos acabar com o mal, só ter pensamentos positivos. Não é possível. Então eu acho que talvez hoje, não sei, pensando agora na literatura, existe mais essa aceitação da dualidade, né? Do feio e do bonito junto, do mal e do bom junto, talvez uma aceitação mesmo disso, dos personagens. Os seus personagens têm uma mistura de bom e mal, né? Por exemplo, Felpo Filva tem uns defeitos, uns problemas. O Felpo é quase só o lado B, né? Digamos assim. O lado melhorzinho é a namorada, né? Qual será que foi o primeiro personagem desajustado que você leu? Infantil, você lembra? Eu não sei se eu conheço tanto assim para dizer. Vocês podem perguntar para o Odilon Moraes, que o Odilon Moraes é ótimo, que ele dá aula de literatura. Será que foi a Emília? Sempre não se sabe, né? Pode jogar a culpa na Emília, que ela... Na Emília, claro! A Emília. A Emília é altamente revolucionária. E aí é uma boneca. Então tem essa liberdade de poder colocar nesse personagem, né? Não é uma criança travessa, é uma boneca, né? Então isso é genial, né? É maravilhosa. Você tem toda a razão. E é uma coisa dinâmica, as histórias são maravilhosas, né? O cara é um gênio. A Pipe Meia Longa também já é dessa turma, né? É verdade. Cheia de defeitos, mas são defeitos simpáticos, né? A grande dificuldade é esse. Eu acho que a nossa grande dificuldade é essa, que está nos personagens, assim. Temos defeito, podemos ter piolho, não tomar banho, aquelas coisas todas, ou ser mal educado, sei lá, ser vesgo, usar óculos, aquelas coisas todas. Mas, ao mesmo tempo, os pais têm muitas dúvidas, as próprias crianças, onde estão as regras do bom comportamento? Quer dizer, como que a gente mistura esse ser cheio de encrencas com precisamos ter respeito,
precisamos obedecer algumas regras, tipo hora de dormir, comer, escovar dente, algumas coisas físicas, assim, materiais, né? Então, como que, ao mesmo tempo, a literatura pode mostrar esses personagens, entre aspas, cheios de lado B ou cheios de problemas, e, ao mesmo tempo, manter uma certa disciplina, uma certa regra, que é importante para manter a vida, para manter a saúde psicológica, uma saúde física, saúde mental e a convivência social, né? E também para as crianças aprenderem a lidar com a frustração da regra, a frustração do não, a frustração da autoridade. É fundamental isso para ela ser um adulto que vai conseguir lidar com a vida adulta, né? Quando você escreve uma história, você pensa nessa parte ou você pensa só na história? Você pensa na função didática também ou não? Não penso nada na função didática. Eu tenho como você deve ter percebido, eu tenho até mania de ficar falando sobre educação, porque é um assunto que me interessa, eu gosto, é quase um hobby, faz, sei lá, uns 15, 20 anos que eu me interesso por isso. Mas eu fecho esse departamento na hora de escrever história, porque absolutamente ele não presta para escrever história. Pelo contrário, atrapalha muito, atrapalha bastante. Eu não posso entrar num processo racional de saber o que é bom para a criança. Aí a gente chuta o pau da barraca. Tem uma cobrança do politicamente correto? Você recebe assim, pais, professores? Nossa, hoje, terrível. Terrível, você não pode escrever a história de um menino que não vai na escola, ou um menino que rouba, e que depois não é... Sabe, é uma coisa... Tem uma coisa esquisita, assim, porque a gente volta para o mesmo tempo que é a liberdade, né? Aparentemente temos muita liberdade, mas hoje em dia tem um controle, uma vigilância muito grande, né? A gente controla os nossos filhos, eu também, né? E a gente fica cerceando, assim. Então, está muito misturado, eu acho, hoje, o que pode, o que não pode. Há uma confusão, mas eu acho que ela é do momento histórico. Será que ainda tem espaço para personagens rígidos, assim, bons e maus? De moral claramente definida? É uma questão que eu penso bastante e só tenho dúvidas. Mas eu acho que a criança, numa certa idade, ela precisa separar o bem e o mal. Existe essa necessidade, digamos assim, na formação dela. Porque senão tudo fica meio caótico. Digamos assim, não é a realidade, mas ela precisa disso na estruturação psicológica dela, alguma coisa desse tipo. Ela precisa separar o totalmente bom e o totalmente mal. E existe isso na literatura, nos contos de fada, em muitas histórias. Eu acho que isso é importante. Isso é importante e é importante o final feliz também. Quer dizer, a resolução da encrenca, o herói que vai lá e mata o fulano que... Porque existem essas instâncias dentro da gente também. Um lado bom que vai, de repente, conseguir resolver o que o lado mal aprontou lá. Existe isso no lado físico, lado mental, lado psicológico. Existem essas duas instâncias. É que elas estão presentes no mesmo indivíduo, mas elas existem. Então, é importante que a criança também diga isso não é legal, isso é legal. Em todos os aspectos da vida dela. E você falou em final feliz? Você acha que sempre tem que ter final feliz? Eu vou falar uma bobagem. 90% dos casos seria bom, porque a vida já é difícil, ela já é cheia de encrenca, a gente já tem angústia, a gente já tem coisas para resolver, coisas que a gente não entende, né? É um caminho, E o final feliz, ele, digamos assim, a solução, a gente precisa disso para ter força, para ter esperança, para ter, não, eu consigo, né? A criança precisa mais que o adulto de um final feliz? Eu acho que os dois precisam, mas para a criança é um pouco mais condescendente, né? Que o adulto já está
bem estragado, assim, ele já passou por poucas e boas, apesar de que eu acho que as crianças também sofrem bastante, eu não acho que o universo infantil seja só felicidade. Nos seus livros, como que é a porcentagem de final feliz e final alegre? 100%.